Então, hoje a gente vai falar sobre a importância da disciplina na prática do yoga. Um assunto bem recorrente, vem sendo aqui no nosso espaço. Então, hoje eu vou tentar contribuir, tá bom? Com esse momento aqui. Vocês sabem qual é a meta do yoga? Quem é que sabe? Iluminação? Quem mais se habilita? Autoconhecimento, né? Mais alguém? Ninguém? Só que como é que a gente alcança isso que vocês falaram? Iluminação e autoconhecimento. Isso, exatamente. O ponto que a gente queria chegar. Então, tudo isso é possível através da prática e disciplina. Entendeu? Mas como é que isso funciona? Para explicar sobre isso, né, e ao mesmo tempo a dificuldade que muitas pessoas têm de manter essa bendita disciplina, a gente vai fazer um gráfico mostrando os tipos de aluno, tá bom? Não quero ninguém apontando para ninguém aqui. Então, bora lá para o gráfico, né? Vocês vão entender por que é tão difícil, né, ter essa bendita disciplina, né? Então, existem três tipos de aluno. A gente vai falar primeiro sobre o aluno A. Não. Então, o aluno A é aquele aluno que começa empolgado, né? Bora, aula de yoga, né? Massa, não sei o quê, né? Então, esse é o aluno A, né? Aí ele começa, né? Opa, é aquele que começa, né? Com aquele gás. Só que quando chega aqui, né? Ele começa a descer. Esse aqui é o famoso fogo de palha, que conhece. Aquele que começa empolgado, aí desce, aí depois vai subindo um pouquinho, depois desce. Aí ele se motiva, né? Vem pessoas novas, bora, aí ele vai. Aí depois ele desce. E muitas vezes cai para aqui, né? Para 20. Em outros casos ele desiste, porque ele não consegue manter aquela disciplina que a prática exige de uma certa forma, né? Mas ele exige para quê? Para prejudicar vocês? Não. Para alcançar justamente autoconhecimento, iluminação, samadhi, né? Um aluno falou, que de fato é a meta do yoga. Vocês têm que entender isso. Você acessar esse ponto mais alto aqui é você entender de fato quem é você, sua verdadeira identidade. Então, isso só é possível diante da prática. As coisas não vêm fácil, né? Se a gente não se dedica, se a gente não se esforça, não planta. A iluminação ela não cai do céu. O autoconhecimento também. Então, o samadhi, né, que a Amanda falou, em outras palavras, na verdade, é você entender quem é você, a sua verdadeira identidade. Porque a gente conhece só o rótulo. Por exemplo, Bruno, Amanda, Ione. Mas isso não é você. Isso é uma identidade que você está hoje. Né? Por isso que eu falei no nosso evento, né? Eu estou Bruno, né? Mas amanhã pode ser que eu seja outra coisa. Mas nessa vida eu estou Bruno. Pode ser que amanhã eu venha Marcos, né? Pedro, né? Amanda. Entenderam? Então, isso aqui é um rótulo que é importante para os aprendizados que a gente se propõe a viver aqui nessa matéria. Né? Por isso que os indianos têm essa visão que essa experiência aqui é como se fosse um jogo. Porque você assume um personagem, escolhe a família e um gênero. Veja que louco. Né? Aí tem a questão do Mahalila. A visão mais ou menos é essa. Então a gente vem aqui para jogar esse jogo. Então você encarna, assume um personagem, né? Entendeu? Para jogar esse jogo, viver essas experiências. Então tudo isso é projetado para a gente ter uma experiência muito profunda aqui. Estão entendendo? A importância de tudo isso, num contexto assim mais amplo. Então tudo é planejado lá de cima, né? A sua família, né? O local, para você ter uma experiência aqui. Então, se a gente parar para pensar, nada está errado. Né? É só o nosso ego que quer as coisas do jeito que ele quer. E as coisas não são dessa forma. Né? Tudo tem um planejamento maior. Ninguém está aqui de gaiato. Entendeu? Aí por isso que ao mesmo tempo, né, os mestres falam que a gente não está aqui para evoluir. Porque você já é o todo, né? Você já é uma parte do divino. Então não faz sentido você ter essa visão que a gente está aqui para evoluir. A gente não está para evoluir. Você já é. Só que a gente esquece. A proposta do yoga é essa. É lembrar quem você era. Antes de descer aqui, né? De começar a encarnar. Antes de encarnar, como era você? Né? Qual era seu rosto, né? Sua forma? Antes de encarnar, estou falando.
Entendeu? Não tinha nada a ver com isso aqui. Então a gente só compreende isso nas experiências mais profundas do yoga, né? Estados profundos de consciência que tem a ver com o samadhi, né? Então no yoga o autoconhecimento é isso aqui, tá? Esqueça essa coisa de autoconhecimento relacionada à personalidade. Porque isso aí só é importante para a gente se relacionar com as pessoas e com o mundo, né? Mas realmente para você transcender, tem que haver esse autoconhecimento aqui. Da sua verdadeira identidade, né? É o antes de você encarnar, como era você. Aí autoconhecimento é isso. No yoga é isso, tá bom? Todos os livros eles falam sobre esse autoconhecimento. Não é esse autoconhecimento que vocês estão habituados. Ah, eu sou assim porque eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa... Não, não é esse autoconhecimento a proposta, né? Mas é claro que nessa busca você vai compreender um pouco dessa personalidade, né? Porque você age assim, suas emoções, entendeu? Que você é mais fechado, mais retraído. Faz parte também, mas não é... a ideia não é essa, tá? É você transcender tudo isso. Vocês entenderam o aluno A? O que é o aluno A? É o fogo de palha, né? Aquela pessoa que começa com aquela intensidade e depois morga. Não consegue manter aquela constância. Isso muitas vezes no mês, né? Ele começa um mês bom, né? Tem esse avanço, aí depois começa a desandando, né? E esfria totalmente, né? Muitos ao ponto de desistir. Mas por que isso acontece? Porque as distrações da vida, elas são constantes. Pode ter certeza. Sempre vai aparecer distrações, né? Às vezes é festa, é não sei o quê. Tudo tirando você dessa disciplina que você está querendo manter, sabe? Dificilmente você vai encontrar pessoas que vão estimular a disciplina em você para que você possa colher esses frutos, né? Do discernimento, da sabedoria. As pessoas vão estar sempre querendo puxar você para viver o mundo, né? Com essas inúmeras experiências, né? Que tira a gente desse centro aqui. Centro de paz, de tranquilidade. Entendeu? Por isso que é difícil manter a disciplina, porque tem muita distração, sabe? O mundo é cheio de distração. Então, se você entra nessas distrações, pronto, já saiu da sua disciplina. Hoje, para vocês terem uma noção, né? Mesmo assim, já tendo uma prática constante, uma disciplina, tem vezes que eu ainda sou levado pelas distrações, sabe? Porque é muito fácil você sair da disciplina, né? Basta uma distração. Às vezes maratonar uma série, sabe? Aí você já saiu da sua disciplina. É claro que você não precisa abdicar do mundo, né? A ideia não é essa. Mas você ter um foco, né, na sua vida. O que é que você realmente quer? Se é isso aqui que a gente está conversando, vai ter que ter disciplina. Isso aqui tem que estar como prioridade. Porque quando algo está como prioridade, a gente se dedica. Mas se não está como prioridade, fica só no superficial, né? Entendeu? E o yoga, não, a proposta não é essa, né? Que o aluno venha, faça a prática, volte para casa e fique aquela vida comum, né? Digamos assim. A proposta realmente é proporcionar uma ferramenta que ela possa transformar você, possa transformar a sua vida e a vida das outras pessoas que convivem com você. Então, a ideia do yoga é mais ou menos essa. Então, todo mundo entendeu o aluno A, né? E alguns se identificaram também, né? Bora ver o aluno B, né? Será que o aluno B é melhor? Então, o aluno B ele vai começar bem motivado, né? Mais do que o aluno A, né? Ele vai oscilar, né? Faz parte. A gente não é 100% o tempo todo, né? Mas ainda assim ele se mantém aqui nesse ponto, né? 60, né? E mesmo quando ele desce, ele não desce tanto como o aluno A. Ele consegue manter a sua constância de uma certa forma. Entendeu? Então esse aqui, se esse aqui é a maioria, esse aqui é lá é 10%, né? Então só 10% consegue manter essa disciplina aqui, porque sabe a importância de tudo isso. Aí são aquelas pessoas que levam yoga com você. Não fica só aqui na aula. Entendeu? Todos esses aqui que eu vou falar, eles vão colher o benefício do yoga. Mas dependendo da sua dedicação, o seu, como é que eu posso falar? O seu desenvolvimento e o seu envolvimento vai ser maior. Então, enquanto esse aqui, ele só colhe o fruto do relaxamento, né, da tranquilidade, isso durante a aula, porque vai para o dia a dia, ele perde totalmente esse estado, né? Ele não alimenta, né? Porque esse aluno aqui, ele não alimenta. Então ele vem para a aula, faz a aula bonitinha, mas quando volta para o mundo, ele não está alimentando esse padrão. E o mundo, distrações, né? Então ele perde. Então no outro dia já é outra pessoa. Já o aluno B, ele entende a importância de tudo isso. Aí ele não se limita à aula, sabe? Ele vai estudar, vai buscar os livros, vai fazer a sua prática diária, né?
que no yoga a gente chama de sadhana. Sadhana é a prática. Tá? Todo praticante de yoga tem que ter o seu sadhana. Pode ser a prática que for, cantar mantra, meditar, estudar, não importa. Todo praticante tem que ter um sadhana. O sadhana é a prática diária. E essa prática tem que ter uma regularidade. Então, esse aluno B, ele sabe a importância disso. Então, ele vai praticar fora das aulas também. Entendeu? Então, esse aqui, ele vai colher mais frutos do que o aluno A. Enquanto o aluno A colhe apenas o fruto nas aulas, né, fica tranquilo, relaxado, né, o aluno B ele vai conseguir manter esses estados no dia a dia também, quando ele faz a sua prática. Ele vai estar alimentando isso. Entenderam? Então, ele já está numa escala maior do que o aluno A. Entenderam mais ou menos até aí? E o aluno C, né? O aluno C seria o mais comprometido que todos. Ele sobe aqui e se mantém aqui nesse ponto. Esse aí é o mais raro, né? E muitas vezes são esses aqui, né, que se identificam tanto que muitas vezes vão se tornar instrutores de yoga, vão começar a dar aula, né? Porque eles têm um envolvimento tão grande com a prática que ela começa a mudar totalmente o seu estilo de vida, né? Ah, esqueci de falar isso, né? Como o yoga envolve prática física, né, prática de respiração, um estilo de vida também adequado, né? Isso vai falar sobre o que? Alimentação, um certo tipo de conduta, entendeu? Então, o aluno B e o C é o que vão estar mais perto disso. São pessoas que estão preocupadas com sua mudança pessoal. Eles não estão apenas satisfeitos em fazer uma prática e ir para casa. Eles realmente estão preocupados com essa mudança, né? De uma certa forma. Então, esse aqui é o que vai estar mais realmente envolvido com a prática. Sabe? É aquele que vai ter mais propriedade para falar, né, sobre tudo isso, a importância, né? Porque ele colhe todos os benefícios. Né? Se o B já colhe bastante benefício, né, por alimentar a prática em sua casa, imagina o aluno C, né? Que é aquela pessoa que estuda, né, que tem uma prática, tudo mais, né? Na nossa escola, eu criei, comecinho desse ano, na verdade, uma formalidade, né, que no Oriente se chama iniciação, sabe? Então, o que é a iniciação, na verdade? A iniciação ela tem por objetivo motivar o aluno na sua prática, né, diária, né? Entendeu? É tipo mais ou menos a faculdade. Então, quando você termina, tem o quê? A formatura, né? Então, a formatura é o quê? É um ato simbólico, né, para mostrar que você terminou, né? Parabéns, você se dedicou, você estudou, fez o dever de casa, né? Então, tem toda essa formalidade, né? Então, no yoga existe isso também, e o nome é iniciação. Algumas escolas têm essa tradição de fazer iniciação. Quando o aluno está mais ou menos aqui entre o B e o C, né? Então, cria-se um momento, né, uma situação simbólica, celebração, né, para esse momento. Né? A gente chama de iniciação. Então, a gente só faz com o aluno B e o C. Porque não adianta fazer com o aluno A. Entenderam? Porque ele não valoriza, né? Muitas vezes você faz no comecinho e depois desiste, não quer mais saber de nada, já está pensando em outras coisas. Aí não dá certo, né? Então, a iniciação ela só é eficaz quando você faz com esses alunos aqui. Porque eles percebem a importância disso, né? Isso mostra para ele a dedicação. Onde foi que essa dedicação levou ele? Né? Entenderam? A importância mais ou menos dessa formalidade. Geralmente são nas iniciações que o aluno recebe um nome, né? Que tem uma relação com a prática que ele faz. Um mantra, né, que vai motivar ele, né, na sua disciplina. Porque, na verdade, muitas vezes o nome que a gente recebe dos pais não tem nada a ver com a gente. Né? Por isso que muitas pessoas mudam o nome, né, com o tempo. Né? Algumas, né? Porque não gosta, né? Ou sei lá o quê, né? Então, no yoga tem esses nomes, né? Que, como eu falei no início, é apenas uma formalidade para motivar você na prática, né? E esse nome, né? Ele vai estar muito conectado à prática que você está fazendo, entendeu? É uma energia que você está precisando, sabe? Então, quando você fica repetindo esse nome, você vai estar se lembrando. Né? Aí isso dá um gás a mais, né? Para você continuar a sua dedicação. Então, nas escolas do yoga tem essas formalidades, entendeu? São importantes. Por isso que eu trouxe aqui para a nossa escola. É uma forma de motivar o aluno, ele se dedicar mais e tudo mais. Só que isso não pode ser feito com quem está começando. Não é uma questão de ego, isso aqui é melhor do que esse. Não. Entenderam? Não é uma questão de ego, de vaidade. Isso é apenas uma forma de motivar o aluno. Né?
que já vem se dedicando à sua prática. Para vocês não confundirem uma coisa com a outra. Tá bom? Então, quando o aluno sabe que tem esse ritual simbólico, né, ele vai se motivar mais, né? Vai querer se dedicar, né, para ver como é esse momento, né, e tudo mais. Então, ela está muito conectada a isso, né? Então, os alunos que chegam a esse ponto aqui, né, eles vão estar mais tanto conectados com o yoga e vão acessar, né, níveis mais profundos da prática, que os alunos que estão começando não conseguem acessar. Porque para muitos o yoga ainda é postural, uma coisa de fazer postura. Entendeu? Não que seja ruim, né? É maravilhoso, né? Mas quando você vai subindo, né? Nessa escala aqui, você percebe que o yoga é uma coisa muito profunda. É uma prática que realmente ela muda a sua vida totalmente. E se não muda, alguma coisa está errada. É porque você está aqui ainda. Você é o aluno A ainda. Então, se o yoga não mudou a sua vida, é porque você não está se dedicando de fato a essa prática. Né? Porque quando você começa o yoga, né, realmente determinado, há uma mudança total na sua vida. Tanto mudança no seu padrão de energia, a nossa energia ela muda, né? E como consequência você vai mudar a sua rede de amigos, né? Seus interesses, porque você já não é mais a mesma pessoa. Não que seja uma pessoa melhor, né? Mas muda o seu interesse, o seu padrão. As pessoas que vão se aproximar de você vão ser outros tipos de pessoa, né? Entendeu? Tudo como consequência. Porque o yoga é uma ferramenta, né? Então você entra por ela, você começa de uma forma e passa por ela, você é outra pessoa. Então, se isso não acontece, alguma coisa de errado está acontecendo. Porque o yoga, ele muda totalmente você. Pode ter certeza. E é assim que a gente conhece o aluno quando ele está comprometido. Amanda. A gente conhece esse aluno pela sua mudança. Porque ele dá sinais, né? Sabe? Ele começa a falar, aí você percebe que realmente é um aluno que está comprometido. Não é um aluno superficial. Ah, como eu ia falando, né? Aí teve um período, assim que eu comecei a dar aula de yoga, né? Ainda meio assim, indisciplinado, né? Aí teve um dia que eu fui dormir. Essas são experiências que são raras, eu não tenho essa predisposição para ter essas experiências sempre. Mas nesse dia eu tive, eu fui dormir. Aí eu lembrei exatamente a experiência que eu tive, a experiência espiritual, sabe? Aí eu chegava lá, tinha dois indianos. Um estava em pé e outro estava sentado. Aí esse que estava em pé, ele me recebia primeiro. Aí o que é que ele fez para eu poder lembrar dessa experiência? Ele veio com o dedo e tocou aqui, ó. Ele deu um toque aqui. Né? E quando ele fez isso, queimou. Ardia essa parte aqui. Mas depois eu entendi que foi isso que fez com que eu lembrasse aquela experiência, porque senão eu não ia lembrar. Eu não tenho essa predisposição para lembrar as experiências. Mas como ele tocou aqui, eu falei assim, aí ficou queimando, sabe? Não era assim muito forte, não. Sabe quando você passa Vick no corpo? Fica aquela ardência, né? Pronto, você tem a mesma coisa. Queimando assim. E esse chakra daqui está conectado ao quê? A intuição, né? Clarividência. Né? Um chakra extremamente importante, né? Então, quando eles dão um certo toque aí, né? Ativa esse centro. Então, eu estava desdobrado, né? Em espírito. Aí ele ativou esse centro para eu lembrar. Então, ele ativou aqui, aí eu lembrei. Aí, quando ele ativou, foi como se eu tivesse acordado lá na experiência, né? Aí ele fez primeiro isso, aí depois eu passei por ele e falei com outra pessoa que estava sentada, né? Como se fosse o aluno e o mestre lá sentado, né? Aí ele já perguntou, eu já cheguei perguntando assim, tá praticando yoga? Eu disse, não. Aí ele, por quê? Aí eu já baixava a cabeça, em disciplina. Eu falava para ele, né? Ele falava, pois é, né? Aí nisso ele falava assim, aí depois eu já não lembrei mais nada, né? Só foi nesse momento aí. Ele falava sobre algumas práticas que tinha que fazer, né? Aí nisso eu acordo com total lembrança, com aquela clareza mesmo, sabe? Foi maravilhoso. Então veja como os espíritos não ficam ali no nosso pé para a gente manter a disciplina, né? Mas assim, foi bem realista. E eu não costumo ter essas experiências, né? Tem pessoas que têm de forma frequente, né? Mas ele fez questão ali de ativar esse ponto aqui, né? Para que ali naquele momento eu acordasse, né? E pudesse voltar com aquela lembrança, né? Para entender a importância disso aqui, sabe? Porque senão eu poderia ficar nem aí, né? Durante um tempo, né? Ia voltar, né? Mas ia demorar mais, né? Mas ele fez questão de fazer com que eu recordasse aquela experiência. Para eu voltar mais decidido, né? Não tem que mudar a coisa, né? Não pode. E o professor, ele tem que ser exemplo para o aluno, né? Porque se ele não é disciplinado, né? Ele não tem propriedade de falar disciplina, né? Você não é disciplinado, né? Tudo bem que a gente vai sempre incentivar o melhor, né? Mas assim, você tem que dar um certo tipo de exemplo, né? Porque senão é complicado, né?
Como é que o aluno vai se espelhar em você se nem você segue aquilo ali, né? É só uma coisa teórica, né? Aí vem o princípio do yoga que a gente já conversou no Yoga Sutra de Patanjali, que é Satya. Satya é a verdade. Então, esse princípio ele se refere a você ser congruente com o que você pratica, sabe? Com o que você diz. Então, você tem que ser congruente com aquilo que você faz, porque se não tem uma harmonia, você fala uma coisa, faz outra e pensa uma terceira, aí pronto, aí já vira uma confusão, né? Então, a gente tem que ter essa congruência, né, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente sente. É difícil alinhar esses três. É difícil, né? Mas a gente tenta se esforçar nesse caminho, né? Entendeu? Por isso que é uma prática constante, né? O yoga é uma ferramenta, é um método transformador constante, tá bom? Você não é o fato de eu estar dando aula aqui que eu já transcendi, não. Eu estou aprendendo ainda também. Agora é outros tipos de aprendizado, né? Entendeu? Então o yoga é uma ferramenta de uma vida toda. Como a gente falou no nosso evento, né? Então, quando você desencarna, se você é uma pessoa que está muito comprometida com yoga, Amanda, muito dedicado, né, muito envolvido, né, com essa energia, quando você desencarna, né, esses espíritos conectados a essa prática, eles vão levar você a espaços que fazem prática de yoga também. Agora, não é o yoga postural, porque você é um espírito, então não tem necessidade de fazer postura mais. Vai fazer postura para quê, né? Então, eles vão levar você a espaços que praticam yoga, agora é um yoga espiritual. Aí você vai aprender com esses caras, entendeu? Se realmente você tem essa afinidade muito forte, né? Então, eles levam você para esse espaço, né? No Oriente, né? Porque tem esses templos, né? E a maioria dos mestres estão onde? Estão mortos, né? Então, olha que coisa boa, né? Você aprender com os espíritos, né? E lá atrás, que era todo esse movimento do yoga, né? Entendeu? Tem coisa melhor do que isso, né? A sua visão, ela muda totalmente, né? Então, isso são as pessoas que estão mais comprometidas, né? Então, elas desencarnam e elas podem ser levadas a esses lugares onde fazem práticas de yoga, né? Práticas que não são tão mais conectadas à parte física, né? Mas à prática espiritual, né? Meditação, entendeu? Aí você começa a estudar com esse pessoal. Aí isso é muito bom, né? Então é isso, a disciplina é uma coisa muito importante na prática do yoga, né? Porque ela nos capacita a ter entendimentos cada vez mais profundos sobre o yoga, né? Sobre a gente mesmo, né? Você acessar esse nível de compreensão, entender quem é você, né? O que você está fazendo aqui. E a palavra yoga é união. Aí você fala união com o quê, né? Pode ser união entre as pessoas, né? Abre espaço para, né? Só que essa união, na verdade, é com aquilo que a gente realmente é, o que a gente esquece. Aí esse esquecimento é o que causa a ignorância. Porque a partir do momento que você não sabe o que você é, você começa a se associar com as coisas do mundo, né? As distrações, né? Entendeu? Porque você esqueceu quem você é, né? Aí se torna, como diz aquele ditado, né? Maria vai com as outras, né? Então você passa a viver em função do que as pessoas acham, em função do que elas acreditam. Aquela pessoa que segue aquela fila, né? Então, se a pessoa acha que aquela direção correta é sair todo mundo para a direita, né? Aí roupa, todo mundo com a mesma roupinha igual, né? Mesmo estilo igual, né? Mesmo, curta as mesmas músicas, sabe? Então a pessoa não tem independência, né? Porque ela vive achando que o caminho é onde a maioria vai, né? Onde o gado vai, né? Entendeu? Ela não consegue se libertar desse padrão, né? Por quê? Mas por que ela faz isso? Vocês sabem? O que é que vocês acham? A opinião de vocês? Oi? E também ela não acessou ainda o que ela realmente é. Porque quando ela acessa, ela quebra todos os padrões. Ela não quer mais estar em padrão nenhum. Entendeu? Não quer nenhum padrão. Como você vê os grandes mestres, né? Todos eles foram revolucionários. Nenhum deles foi ali para ficar num padrão. Jesus, por exemplo, né? A igreja tem uma visão de Jesus totalmente diferente do que ele de fato foi. Mas ele foi um revolucionário, né? Entendeu? Ele veio para trazer um ensinamento para transformar a vida das pessoas. Não veio para moldar elas. E mesmo ele sendo judeu, os judeus não aceitavam Jesus. Os judeus não aceitavam Jesus, veja. Porque ele é totalmente contra, talvez, os ensinamentos que eles tinham, né? Os judeus. Até hoje eles não aceitam os judeus, sabia?
Eles sempre esperaram um mestre, né, um Messias, né? Aí quando Jesus veio, não aceitaram ele, né? Porque ele era uma pessoa muito simples, né, humilde, né? O que ele pregava era totalmente o contrário, que muitos acreditavam, né? Os judeus esperavam um rei, né? Uma pessoa muito de autoridade, né? E vem Jesus, uma pessoa simples, né? Filho de carpinteiro, né? Trazendo um ensinamento totalmente diferente, né? Pregando nos dias que eles consideravam sagrados, né? Que não podia fazer nada, ele ia lá e, sabe? Então ele foi um revolucionário, né? Aí você pega a história de Buda, a mesma coisa, né? Buda ele abandonou o palácio, né? Ele foi um príncipe, né? Tinha esposa, filho, mas ele abandonou aquela vida para realmente viver do espiritual, né? Para compreender quem ele realmente era, né? Nesse mundo, né? Por que tem sofrimento, né? Isso era o questionamento do Buda, né? Por que tem sofrimento, né? Por que as pessoas morrem, né? Por que existe doença? Então ele queria saber de tudo isso, né? O pai dele privou ele desse contato. Então, o Buda nasceu. Quando ele nasceu, o pai dele recebeu uma profecia, né, de um vidente, que disse, olha, seu filho ele vai se tornar um, como é que eu posso dizer, um mestre iluminado. Só que o pai dele não queria isso, né? Queria que ele continuasse ali a linhagem, né, de rei, né? Aí privou o Buda desse contato, né? Contato com o quê? Com a dor, com o sofrimento, com a morte. Então, ele vivia apenas no palácio. Ele não tinha nenhum contato com isso, porque quando tinha pessoas assim doentes, ele colocava para fora do palácio. Então, ele viveu aquela fantasia, né? Achando que o mundo era perfeitinho, né? Daquela forma que ele vivia ali no palácio, né? Aí, quando ele saiu, né? Aí o bicho pegou. Porque o Buda sai do palácio, né? Ele tem essa oportunidade, né? Isso já grande, né? Aí ele se depara com a dor, né? Pessoas lá se arrastando, né? Com ferida, né? Pessoas idosas, né? E começa a enlouquecer com isso. Por que tudo isso, né? Aí isso aí despertou nesse sentimento de querer compreender por que a dor, né? Qual o motivo dessa experiência? Aí ele volta para o palácio, ele fica pirado, né? Ele já não consegue permanecer ali, porque ele sabia que ali ele não ia encontrar essas respostas. Aí ele faz o movimento, abandona o palácio, né? Abandona tudo o que ele tem para entender o sentido mais profundo da vida, né? Teve as experiências ruins, né? Porque ele vai se vincular a grupos que são muito extremistas, sabe? O pessoal fazia voto de não se alimentar, ficar exposto no sol, entendeu? Aí ele fica num grupo desse aí, né? De acerta. Aí viu que não era muito esse caminho, depois ele encontra o caminho, né? Que é o caminho do equilíbrio. Né? Aí quando ele se ilumina e passa a ser chamado de Buda, né? Porque Buda não é o nome dele. O nome dele é Siddhartha. Mas ele iluminou, aí passou a ser chamado de Buda, né? Buda significa o iluminado, né? Assim como Cristo não é o nome de Jesus, vocês sabem, né? Cristo significa ungido. É mais um título, né? Assim como Buda, né? Iluminado. Entendeu? Então, é a mesma coisa. E veja que o Jesus tinha essa disciplina também, né? De se afastar dos discípulos para meditar, né? Era que ele fazia isso, né? Ir lá para as montanhas meditar. O Buda também, né? Se isolava de todo mundo, né? Então veja a importância da disciplina, né? Então a disciplina, né? Ela vai dar um gás para você viver essas questões do mundo que são tão complicadas, né? A ansiedade, né? A dor, né? O sofrimento, entendeu? Então ela vai estar preparando você para isso, sabe? Você vai oscilar, faz parte da nossa experiência. Não tem esse que não oscila, sabe? Dessas osciladas. Tá bem, depois no dia tá mal, tá meio bad, né? Mas quando você mantém a prática, ela vai estar sempre alimentando um padrão natural que você já nutre, né, internamente. Ela vai dar esse gás para você a mais. Então, uma pessoa que não tem isso, ela é envolvida com o mundo, né? Entendeu? Ela não tem uma prática para elevar ela, né? Então, ela vai ser envolvida com o mundo, né? E a energia do mundo, né, é um caos, né? Uma energia doente, né? Entendeu? De cobrança, uma energia materialista, né? Onde o que é mais importante é o status, né? A aparência que a pessoa tem. Quanto você ganha, aí você vai entrar nessa energia, você vai sair como? Doente também, inevitavelmente. Aí a gente vai aprendendo a estar no mundo, mas ao mesmo tempo mantendo esse padrão, né? Como Jesus falava, né? Estar no mundo e não ser do mundo, né? Como é que faz isso? Com a disciplina, né? Entendeu? Porque da mesma forma que aqui nas aulas vocês conseguem alcançar um estado de paz, né? Cada um de acordo com a sua dedicação, né? Que estão mais dedicados conseguem alcançar estados mais profundos de consciência, né? Isso aí já traz muita resposta. Então, quando você leva isso para a sua vida, você vai estando mais conectado com isso aí, com esse sentimento que você está sentindo ali. Né? Não morrer ali na aula, né? Entendeu? Você está alimentando.
Então, como você está alimentando, você vai estar mais próximo do yoga, no seu sentido integral. Ah, e uma coisa é você ser praticante de yoga, e outra coisa é você ser um yogini. Entenderam ou não? Então, uma coisa é ser praticante de yoga, e outra coisa é você ser uma yogini. Yogini é o feminino, né? De yoga. Vocês sabem qual é a diferença? Ativa aí o microfone, Armanda, quem for falar. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Qual é a diferença entre ser praticante de yoga e você ser um yogini, um yogi? Quem sabe a diferença aí? Ativar o microfone. O pessoal de casa ouvir vocês. Não pensar que eu estou falando sozinho com os espíritos. Eu acho que é de acordo com o tipo de disciplina que você tem, né? Você pode praticar seu A e vir, praticou yoga, e você pode ser o C que você Plantou, né? realmente pode ser. Uhum. E você, Ione? Passa aí para Ione. Eu creio que seja. Praticante versus ser um yogini. Bem, o praticante ele tá começando, certo? E o Guinness é aquele que já atingiu um grau mais elevado. Ele passa a ser mestre. Ele já é mestre, já é professor. A gente vai explicar ainda. Carla, quer falar? Dá a Amanda aí. Aí tu desliga, Amanda. Ah, em outras palavras, a gente já falou sobre isso, né? Então, ser um praticante de yoga é você ser o aluno lá, né? Aquela pessoa que pratica yoga 2 vezes por semana, pronto. Para ele, yoga é isso, né? É vir aqui para a aula, fazer a prática toda, seja qual prática for, aí volta para o seu dia a dia. Então, essa pessoa, o yoga não entrou nela ainda. Entenderam? Ela só pratica yoga, né? Então, ela vem, faz a aula e volta. E quando ela volta, né, a vivência dela não tem nada a ver com a prática, sabe? Tudo que ela faz aqui já não importa mais. Fica aqui, morreu aqui. Então, é uma pessoa que não leva. Então, essa pessoa aqui, ela é praticante de yoga. As pessoas confundem. Ser um yogini, né? Aí é você incorporar o yoga em você, sabe? Aí já é outro nível. É o que a gente falou, né? É a pessoa que leva o yoga com você. Então, o yoga vai estar na sua forma de lidar com as pessoas. Vai estar, como é que eu posso dizer? Inserido como uma prática, né? Uma prática pessoal sua. Vai ser um estilo de vida, de uma certa forma, né? Entendeu? Aí, isso aqui é ser um yogini. Não é uma pessoa, assim, muito distante, tá bom? Você não consegue separar a pessoa da yoga. Isso, Quando exatamente. você pratica, não. Você está, é um estado. Você está praticando naquele momento. E quando você é yogini, você não consegue separar Isso. o dono da yoga. Uhum. Então, tudo que essa pessoa faz expressa yoga. É por isso que o Patanjali ele foi muito sábio naqueles 8 passos do yoga. Vocês lembram que a gente estudou isso já? Os 8 passos do yoga, o que é que ele fala? Ele fala sobre a conduta ética do praticante. Ele vai falar sobre a importância de fazer prática, práticas de respiração. Vai falar sobre os estados mais avançados. Então, ele fala sobre todos os aspectos da vida, né? Energia sexual, né? Como é que você lida com isso. Fala sobre ser verdadeiro, né? Você ser honesto, né? Princípios da não violência, qual mais? Disciplina, limpeza, tanto a limpeza física, a limpeza interna. Ele vai falar sobre tudo isso. Aí quando você parar para analisar, né, isso aí é o yoga da vida, né? Porque é muito fácil você vir aqui, faz a prática, né? Fica tranquilo. Agora é difícil é você realmente incorporar isso no dia a dia, né? Onde você é testado, né, pelas pessoas, familiares, né, ambiente de trabalho, sabe? Aí é a grande lição. Então, vir aqui praticar é muito, muito bom, né, para todo mundo, né? Isso vale para todo mundo, né, literalmente. Por quê? A gente está num ambiente preparado, energeticamente, né? Quando vocês vêm aqui, vocês já vêm preparado, né? Sabe? Então, o ambiente ele já é propício para fazer essa prática, né? Mas vocês têm que lembrar que o yoga ele não pode morrer aqui. Porque se morreu aqui, pronto. Aí acabou tudo, né? Você tem que ir embora e o yoga ir com você também. Né?
E você está lembrando, né? Enquanto você está trabalhando, né? Está falando com as pessoas, né? Só que para você lembrar, você tem que estudar, né? Aí você lembra, eita, o Patanjali falou sobre isso aqui, né? Honestidade, né? Verdade. Será que eu sou uma pessoa verdadeira? Né? Sou verdadeira com os outros? E ser verdadeiro, né? Não pense que é você falar o que quer para todo mundo. Ah, eu sou uma pessoa muito verdadeira, né? Eu falo só a verdade. Mentira. Isso aí são pessoas que utilizam esse argumento para prejudicar, sabe? Aí prejudica os outros, maltrata, né? Aí já está violando um dos princípios do yoga, né? Que é a não violência. Aí pronto. Então, ser verdadeiro é você ser verdadeiro com a prática, né? Com o seu discurso, né? Isso é difícil, né? A gente se esforça para melhorar. Ninguém é 100%, como eu falei, né? E, assim, e você pode até estar sozinho, né? É uma pessoa desonesta, né? Que mente, né? Mas lembre, né? Como tem uma passagem até na Bíblia, né? Existe uma nuvem de testemunha em torno da gente. Então, se você faz uma coisa errada, pensando que não tem ninguém ali, você está muito enganado. Os espíritos estão todos de olho em você. E você acha que está ali arrasando, né? E eles estão ali de olho, né? Vendo a sua conduta. Entendeu? Então não tem escapatória, né? Por isso que muitas vezes eu falo que caridade é uma ação silenciosa, né? Você pode fazer sozinho, né? Mas aquela ação ela fica registrada. Então mesmo quando você faz uma caridade não tem ninguém, nenhum espectador, e pode ter certeza que aquilo ali tá registrado já, sabe? Você não precisa de plateia. E quando você faz uma ação ruim é a mesma coisa. Então os espíritos sabem exatamente o que você está fazendo. O tipo de ação que você fez ali naquele dia, né? Como é que você trata as pessoas, né? Aquelas pessoas que roubam, né? Acham que ninguém vai saber, né? Tá muito enganado. Tudo isso aí tá na sua contabilidade cósmica. E depois você vai ter que prestar conta, né? Por todos esses atos que você fez, né? Aí vem a culpa, né? A mágoa, né? Imagina se todos os políticos, né? Tivessem essa compreensão, né? Ninguém ia roubar, né? Porque ele ia saber que eles não estão sozinhos, né? Ninguém ia mentir também, né? Porque ia saber que os espíritos estão ali vendo, né? Mas os governantes estão todos nas trevas, né? São pessoas extremamente materialistas, né? Preocupadas com o poder, né? Pessoas gananciosas, né? Infelizmente, no planeta não tem nenhum líder assim com essa consciência. Infelizmente, né? Aí vocês observem, né, as guerras, né? Tudo por conta de interesses materiais, né? Essa questão de você querer possuir, né? Matar o outro, né? Entendeu? Então isso é uma ignorância total, né? Sobre esses aspectos mais profundos sobre a vida. Então, meu conselho, né? Seja um yogini, tá? Não seja apenas uma praticante superficial que vem aqui para a aula, faz a prática, que é bom, né? A gente tem essa troca, né, com todo mundo, né? Você sabe que é uma coisa importante, né? Que nos fortalece para a vida, né? Mas leve o yoga com você. Quando sair dessa porta, leve o yoga, né? Busque se aprofundar, né? Através de estudos, através da sua prática pessoal, né? Porque é a prática que ela vai validar tudo o que você está estudando. Você não pode também ser uma pessoa só na teoria, né? Sabe? Pessoa que estuda muito, mas não tem a prática, né? Então a prática ela vai trazer as vivências, entenderam? O yoga é uma filosofia prática. Então o yoga não é ficar filosofando, não é contando história, é a prática. E a prática ela leva a muitas experiências, quando você realmente pratica, né? Essas aberturas de consciência, né? Experiências espirituais, sabe? Uma conexão profunda com você mesmo, que a gente não sabe o que a gente é. Aí, em níveis profundos da prática, ela vai levar você a isso, entenderam? Aí é outro nível. Isso tem que estar com vocês, porque, por exemplo, até você desencarna e você vai lembrar de tudo isso. Aí isso aí vai ajudar você a lidar com as questões do outro lado, entendeu? Você não pode depender só do espaço, do professor, né? Tem que estar incorporado em você, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, já que isso é tudo, né? Namastê.